Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para trabalhar um dos primeiros assuntos que a gente vê na física, que é movimento retilíneo uniforme. Esse é um assunto do campo de cinemática, que é uma subdivisão do campo de mecânica, e ele estuda o movimento independente das forças. Ou seja, o móvel que está em movimento, para a cinemática, não importa que força esse móvel está exercendo, nem que força está sendo exercida sobre esse móvel. Para a cinemática, isso não importa e não interfere. Sempre que a gente vê o termo uniforme em física, significa que é sob velocidade constante, ou seja, a velocidade é a mesma. Isso vai aparecer em movimento circular, movimento uniformemente variado, né? A palavra uniforme vai aparecer, então é só lembrar que é sob velocidade constante. É muito importante verificar as unidades das grandezas envolvidas nas questões que envolvem velocidades. Às vezes o exercício vai dar o valor, né? Ele pode às vezes dar a velocidade e querer outras coisas, e ele pode dar em quilômetro por hora. O SI, que é o Sistema Internacional, quando a gente fala em velocidade, a unidade padrão é metros por segundo. Por quê? A unidade de espaço é metros e a de tempo é segundos. Então, seria a divisão, né? Essa barrinha de metros por segundo é uma divisão. Então, quando for quilômetro por hora, a gente tem que converter para metros por segundo. Ou pode acontecer o contrário, o exercício pode dar metros por segundo e querer em quilômetro por hora. Se isso acontecer, da gente precisar converter, é só lembrar que metros por segundo para passar para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. E quilômetro por hora para passar para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Uma coisa que eu uso para lembrar é, por exemplo, assim, o quilômetro por hora é muito maior que o metro por segundo. Então, se a gente precisa converter de um para outro, é só lembrar que eu tenho que dividir, eu tenho que transformar em um número menor. O mesmo ocorre ao contrário. Metros por segundo é muito menor que quilômetro por hora. Então, para a gente converter, é só aumentar, né? Multiplicar. Uma das principais fórmulas, né, as mais essenciais do movimento retilíneo é a da velocidade média, corrigindo. E ela é dada por V, aqui eu coloquei um M para colocar aqui a velocidade média, mas geralmente aparece só como V, igual variação de espaço dividido pela variação de tempo. Sempre que a gente vê um delta em física, significa variação, ou seja, final menos inicial. Pode ser variação de espaço, de tempo, de velocidade, qualquer coisa. É variação, final menos inicial. Esse S significa espaço, então é variação de espaço, que é dado em metros. Então, vai ser espaço final menos o espaço inicial. Se na questão aparecer só um S, porque eu coloquei aqui como S final, é o espaço final. Nem sempre ele vai aparecer escrito final. Só o S já indica que é final. Já o inicial, ele aparece ou com zero, S0, ou S bolinha. Isso é só lembrar que é o inicial, ponto de partida. Com a variação de tempo, né, o ΔT, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o T de tempo com o T de temperatura, porque eles podem sim aparecer em uma mesma questão. A variação de tempo é a mesma coisa, T final menos T inicial. A mesma coisa, se aparecer um T sozinho é o final, e um T com bolinha ou T com zero é o inicial. E o tempo é dado em segundos. Então, consequentemente, a velocidade média vai ser metros por segundo. Pode aparecer na questão metro por hora, quilômetro por segundo, pode. A fórmula da velocidade média, ela dá origem a outras. Por exemplo, se a gente quiser saber a variação de tempo, basta a gente lembrar que o tempo está dividindo. Então, se ele passar para o outro lado, ou seja, para o lado da velocidade média, ele vai estar multiplicando. Como a nossa incógnita vai ser o ΔT, a gente isola ele e passa a velocidade dividindo.
Então, se a gente quiser saber a variação de tempo e a gente tem a velocidade e a variação de espaço, é só pegar ΔT igual a variação de espaço dividido pela velocidade. Com ΔS é o contrário. Se a gente quiser saber a variação de espaço e a gente tem a velocidade e o tempo, é só a gente multiplicar a velocidade pela variação de tempo que vai aparecer a variação do espaço. É tipo lembrar da fórmula da densidade em química que dá origem, que dá para a gente saber o volume e a massa. Na velocidade média também dá para a gente saber o tempo e o espaço. Outra fórmula muito importante é a função horária do espaço. Função porque ela pode ser representada em gráfico e ela é dada por espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O S é a posição final, como eu já disse, dado em metros também. O S bolinha é a posição inicial. O V é a velocidade do móvel, né? A velocidade média, metros por segundo. E esse T, às vezes ele pode aparecer como ΔT ou só T, mas é lembrar que é o intervalo de tempo. Também é a variação, que é dada em segundos. Para a gente lembrar dessa fórmula, a gente pensa na palavra sorvete e ela se encaixa aqui dentro. Se a gente lembrar de sorvete, é muito importante a gente lembrar disso porque no movimento uniformemente variado vai aparecer uma outra fórmula que é um pouco parecida com essa e a gente lembra de sorvetão. Mas isso eu vou explicar em uma outra aula. Então, a gente lembra de sorvete para memorizar essa fórmula. O movimento retilíneo ele pode ter duas classificações. Progressivo, quando o móvel se movimenta a favor do sentido positivo da trajetória, né? Ele pode sim, aqui no desenho ele está saindo do zero, da impressão que ele está no lado positivo, mas ele pode sim sair de um ponto negativo em direção ao positivo. Isso vai ficar mais fácil de visualizar nos gráficos que eu vou mostrar mais adiante. Então, progressivo é se a velocidade for maior do que zero. O espaço também vai ser maior do que zero no movimento progressivo. Tanto o espaço quanto a velocidade vão ser maior do que zero, ou seja, vão ser valores positivos. Também existe o movimento retrógrado, ou seja, quando o móvel se movimenta a favor do sentido oposto à orientação da trajetória, ou seja, a velocidade vai ser negativa, vai ser menor do que zero. Seria como se o móvel estivesse voltando. E sim, ele pode sair de um ponto negativo e ir em direção a outro ponto negativo. Também vai ficar mais fácil visualizar isso com os gráficos. Nesse, a velocidade é negativa e o espaço também. Ou seja, os dois andam em conjunto. Quando é retrógrado, a velocidade e o espaço são negativos, ou seja, são menores do que zero. Quando é progressivo, tanto o espaço quanto a velocidade são positivos, maiores do que zero. Aqui tem um gráfico que é a velocidade em função do tempo, e dá para a gente ver que tanto no movimento progressivo quanto no movimento retrógrado, a velocidade é constante. Ali o que está acontecendo é o tempo e ele está aumentando. Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês é não existe tempo negativo. Então, não tem necessidade da gente desenhar o segundo e o terceiro quadrante do plano cartesiano, porque isso é um plano cartesiano, né? O V é o Y, o eixo das ordenadas, e o T é o X, o eixo das abscissas. Quando o movimento for progressivo, vai estar acima da linha de T, ou seja, valores positivos. A velocidade escalar é positiva e por isso concluímos que o movimento se dá no sentido da trajetória. Então, se aparecer um gráfico assim, significa que é um movimento progressivo, se ele pedir para vocês classificarem. Se essa linha estiver abaixo do eixo das abscissas, significa que é um movimento retrógrado, ou seja, está indo contra o sentido positivo. Então, vai ser uma velocidade negativa. Aqui o gráfico, para cada movimento, existem 3 opções de gráfico, né? Aqui a gente vai tratar primeiro do movimento progressivo.
esse primeiro gráfico, movimento uniforme e progressivo com espaço inicial positivo. Aqui está mostrando que o espaço inicial e a velocidade são maiores do que zero, ou seja, o espaço inicial, né, o móvel está partindo de um ponto positivo. Movimento uniforme e progressivo com espaço nulo, ou seja, ele está saindo do ponto zero. Quando isso ocorre, a gente quer dizer que ele está saindo do repouso, né, ele estava parado. E o espaço inicial é igual a zero, a velocidade ela vai ser maior do que zero em todos os três gráficos. No terceiro gráfico, movimento uniforme e progressivo com espaço inicial negativo. Lembra que eu falei que ele pode sair ele não necessariamente precisa sair de um ponto positivo, ele pode sair de um ponto negativo? Então, ó, ele está saindo de um ponto negativo, né, o espaço inicial é menor do que zero, e ele está indo em direção ao positivo, ou seja, a um espaço positivo. Ele vai parar em um espaço positivo. A velocidade também maior do que zero, só o espaço que vai ser menor do que zero. Aqui são os gráficos do movimento retrógrado. Tá vendo que dá a impressão que ele está voltando? Então, nesse primeiro, movimento uniforme retrógrado com espaço inicial positivo, ou seja, ele está saindo de um ponto positivo. O S bolinha, né, o espaço inicial, é maior do que zero, a velocidade em todos os três gráficos vai ser menor do que zero. Por quê isso? Na divisão, como o tempo não tem tempo negativo, sempre vai ser positivo o denominador. Já o numerador, ele pode ser ou negativo ou positivo. Se o numerador for negativo, a velocidade automaticamente vai ser negativa. Por quê? Na divisão, sinais diferentes, menos. O tempo sempre vai ser positivo, então se no numerador o espaço der negativo, a gente já sabe que a velocidade vai ser negativa. Sim, a velocidade pode ser negativa. No segundo gráfico, o movimento uniforme retrógrado com espaço inicial nulo, ou seja, saiu do repouso. E no terceiro gráfico, ele saiu de um espaço negativo, ou seja, o S bolinha, o espaço inicial, é menor do que zero. Aqui eu coloquei que às vezes os exercícios podem apresentar um gráfico de V em função de T, e disso a gente pode tirar algumas informações. Ó. Em todo gráfico de velocidade em função do tempo, o deslocamento escalar pode ser determinado pela área da figura formada. Então, a área esta da base, vezes a altura, isso vai determinar a velocidade, né? E se a gente fizer essa conta de A igual a B vezes H, a gente vai obter a velocidade desse móvel. Bom, aqui acabam os estudos de movimento retilíneo uniforme. Eu espero que vocês tenham entendido e bons estudos a todos!